E aí pessoal, beleza? Aqui é o Vinícius Pascoal Antônio do Pascoal Dev e no vídeo de hoje eu vou falar pra você como que foi que eu saí da Veia de Abreu lá de Santos e vim parar aqui na Europa, aqui em Dortmund, na Alemanha. Então se você tem interesse em saber como que foi essa minha jornada e se você também quer trabalhar no exterior, quer conhecer um pouquinho mais da minha história, assiste o vídeo até o final. Eu sou o Vinícius Pascoal Antônio, eu tenho 10 anos de experiência, há 4 anos eu trabalho aqui na Alemanha e hoje eu vou contar pra vocês como que foi a primeira mensagem do recrutador até eu ter o contrato assinado e vim parar aqui na Alemanha. Então em 2017 eu trabalhava no Walmart e sem dúvida nenhuma foi essencial para eu conseguir essa vaga. Como eu falei nesse vídeo aqui de 5 dicas que me ajudaram a vir trabalhar aqui na Europa para te ajudar a trabalhar na Europa. Trabalhar numa multinacional foi sem dúvida fundamental. Eu trabalhava no MS, Order Manager ou Message System, o Marcelo vai colocar certo aqui. E o que ele era? Era um sistema no Walmart que era responsável por toda a vida do pedido depois que você faz a compra do pedido. Então depois que você fez a compra, colocou no seu carrinho e fez o checkout, ele tem todo o processo de ver se tem no estoque, de ver quanto que custa, quanto vai custar a entrega, de reservar o item, de conversar com outros sistemas. Então, era um sistema na época, microserviço, estava na moda e fazia sentido para esse projeto. Microserviços tinha que ser tolerante à falha, porque ele não podia falhar em nenhum processo, porque se ele falhasse, a gente não conseguia ter o dinheiro e o pedido do cliente. Ele tinha que aguentar bastante requisição, porque a gente tinha um sistema que expunha para todos os outros microserviços que queriam saber alguma informação do pedido. Tinha que ser resistente por conta da Black Friday, porque a demanda e as requisições eram gigantescas. Então, assim, eu tive essa experiência de trabalhar no Walmart, no MS, eu trabalhei só com referência, trabalhando numa squad com outros 2 desenvolvedores e um tester, e foram fundamentais para minha carreira, são referências até hoje. Então foi uma experiência que eu cresci demais, tinha que me preocupar em escrever código bom, a gente não podia fazer rollback da aplicação, a gente tinha que se preocupar com deploy, fazer deploy em um servidor, ver se está tudo certo, subir para outro, preocupar em ter um sistema tolerante à falha, ter um sistema que responda, que se falhar ou se tiver algum problema consiga retentar e retrabalhar as mensagens, trabalhar com mensageria também, que era uma coisa nova para mim. Enfim, foi um ambiente que me fez crescer demais, aprender demais e todos esses desafios técnicos e de negócio também, porque você tem que entender que você tem esses desafios técnicos para poder resolver problemas de pessoas, fez com que eu crescesse muito nesse tempo. Para ser bem sincero, nem parecia que eu estava trabalhando, parecia que eu estava aprendendo e me divertindo. Apesar de pegar fretado, de ter sido a pior experiência de fretado da minha vida, porque quem pega fretado tá ligado como que é pessoal de Santos, pessoal que tem que se locomover pro trabalho, 3 horas no fretado de ida, 2 horas para voltar, tem que querer muito, tem que ter muita vontade de crescer na carreira. E era uma experiência que eu aprendia demais, esse ambiente que te permitia aprender, tinha desafios técnicos reais que você podia usar soluções que você vê nos livros e que via que fazia sentido, então tinha que se preocupar com o monitoramento, a gente fazia o processo completo, não só full stack, mas full cycle, que é um termo bem legal para você botar no radar, de subir a sua aplicação e ver se ela está em pé, quantas requisições estão tendo, como que está respondendo os serviços. Todo esse ambiente desafiador fazia com que o Walmart fosse, para mim, o Walt Disney Mart. Eu não queria sair, eu gostava muito de lá. E tanto que eu recebia vaga já. Eu tinha um LinkedIn em inglês, como eu falei no vídeo. Eu recebia bastante vaga de recrutadores e eu deixava de responder os recrutadores em inglês porque eu sabia que, como era uma coisa que eu queria muito vir para a Europa, eu sabia que se eu recebesse uma oportunidade boa, talvez eu abrisse mão e naquela época eu não queria abrir mão. Trabalhar na Alemanha, trabalhar na Europa era uma coisa que eu queria sempre. Eu fui reprovado na minha faculdade, no Ciência Sem Fronteiras, eu apliquei e infelizmente por conta das minhas notas, das minhas faltas, eu não fui aprovado. Na época do meu estágio, do meu trabalho, eu já trabalhava, então eu já sabia o que eu precisava para o mercado de trabalho e não me importava tanto a faculdade. Acabou que esse trade-off fez com que eu não conseguisse uma vaga para o Ciência Sem Fronteiras. Não façam isso, estudem, invistam seu tempo, vale a pena. Acabou que depois eu consegui vir para a Alemanha com o fruto do meu trabalho. Eu recebia muita vaga, como eu falei, o Marcelo vai listar aqui se ele quiser, né? Por favor, Marcelo, lista aí as vagas que eu recebia. Não. E a gente vai entender por que eu decidi vir para cá e quando que foi que mudou a chave, eu comecei a ativamente pesquisar as vagas e me interessar mais. O Walmart começou a migrar a política de trabalho deles e eles fecharam os trabalhos com produtos internos, produtos próprios. O que isso quer dizer, Páscoa? Quer dizer que no e-commerce, no marketplace, você tem produtos de terceiros que você vende, você tem produtos próprios. Quando ele começou a fechar as operações de produtos próprios, ele começou a fechar CPD, começou a fechar bastante área, começou a ter uma demissão em massa geral. Eu lembro que foi em dezembro, então era perto do Natal, o clima estava horrível. Eu estava muito tranquilo por conta do meu trabalho, por conta do projeto crítico que eu estava. Eu sabia que
dificilmente me mandariam embora, por mais que tivesse tendo esses desligamentos. Mas eu já comecei a ver que não era mais o Walt Disney Market que eu gostava, eu precisava procurar outras oportunidades, né? E foi aí que eu comecei a voltar no LinkedIn, naquelas conversas que o Marcelo talvez tenha mostrado, e falar: oi, sumido, como que você tá? Aquela vaga que tu mandou pra mim, tá de pé ainda? E eu comecei a aplicar e comecei a ver o que realmente precisava pra conseguir uma paga e pra conseguir um trabalho aqui na Europa. E aí, quando eu comecei a voltar nessas vagas, eu comecei a perceber que essas vagas precisavam de 3 coisas: algoritmos, estrutura de dados e sistemas complexos tolerantes a falhas. E como que eu percebi e descobri isso? Do jeito que eu falo pra vocês se você me segue no Instagram. Aplica pra vaga, falha e pede feedback. Foi o que eu fiz. Eu apliquei pra uma vaga pra Amazon, não passei. Era um teste, um processo muito parecido com as perguntinhas do Lead Code, desafios técnicos de complexidade, de escrever um código performático, de resolver um problema lógico. E eu não estava preparado, eu não sabia nada de estrutura de dados, é normal a gente não usar isso no dia a dia. E até isso é uma coisa que eu vou começar a mostrar aqui para vocês, compartilhar com vocês sobre estrutura de dados, algoritmos e como estudar isso. Então, se você tem interesse e quer aprender comigo isso, comenta aqui Lead Code. É uma coisa que eu vou fazer, é legal saber se vocês querem para eu fazer mais rápido e o Marcelo também ter mais atenção na hora de editar os vídeos e soltar mais rápido. Mas comenta aqui Lead Code pra ver se você tem interesse nesse assunto. E aí eu comecei a aplicar por outras vagas. Eu apliquei pra uma vaga pra um banco aqui, que até hoje é o banco que eu uso, N26. Eu não passei por pouco pelo que eles me falam, era um teste técnico também. Muito desafiador, muito interessante. Até que eu recebi essa vaga aqui, o Marcelo vai cobrir o nome do cara, vamos chamar ele de Casemiro, que era uma vaga pra trabalhar na Rakuten, aqui na Alemanha. Eu queria vir pra Alemanha, eu tinha interesse já, eu estudei alemão quando eu era pequeno, eu achava que eu sabia, mas eu não sabia nada. Eu já queria vir pra Alemanha, era um país que eu tinha curiosidade por conta de um mochilão que eu fiz. E aí, Rakuten, em 2017, se não me engano, tava patrocinando o Barcelona, era o patrocínio do Barcelona. Messi voando, sempre quis ver ele jogar, pensei, mano, pode ser, vou trabalhar lá com eles, às vezes eles abrem as portas, o Messi talvez queira me conhecer, quem sabe. Apliquei pra vaga, e aí eu recebi um teste, na verdade eu nem sei se eu fiz esse teste, eu acho que eu não fiz, mas enfim, ele me mandou outra vaga depois, ele pediu o currículo pra mim, eu mandei o currículo, só que aí eu mandei o currículo errado, porque eu mandei um currículo que não tinha minha experiência de 2014 até 2015. Ele foi muito gente boa, mandou uma mensagem pra mim falando: Páscoa, corrige aí o teu currículo, tá faltando esse ano, coloca aí, você trabalhou, o que você fez. Eu atualizei e isso foi uma besteira, que podia ser um tiro no pé por uma besteira, podia perder uma vaga. Imagina, não consegui a vaga porque eu não prestei atenção e não olhei meu currículo. Então é bom você conversar com amigos, mandar pra algum amigo revisar, você também revisar mais e prestar mais atenção nesses pequenos detalhes que podem fazer a diferença. Mas isso também mostra que a gente tem uma oportunidade privilegiada na nossa área, tem muita vaga e às vezes o recrutador também não pode dar o luxo de dispensar alguém para jogar com o Messi só porque ele ficou um ano sem fazer nada. E na época que eu estava estudando estrutura de dados e algoritmos, eu comecei a estudar modelos de currículo. E esse currículo tem um apego bem grande porque eu investi muito tempo, acho que foram uns 3 anos para fazer ele, para ver um template que eu ficasse feliz. E eu quero compartilhar com você, mas eu também quero mendigar like. Então, meta de like para esse vídeo, 100 likes, se chegar a 100 likes, assim como o do Pokédex chegou, eu vou disponibilizar o currículo e vou explicar como que ele está estruturado para você também usar e ter chances como eu de conseguir uma vaga aqui na Europa. Não só na Europa, no Brasil também. E aí eu mandei para ele, ele gostou e a gente marcou a entrevista. E essa parte do processo foi tudo por Skype. Eu não tenho essas conversas do Skype, mas eu tenho os e-mails que eu recebi na época. E eu vou mostrar aqui com o Marcelo pra vocês. E aí a gente marcou a Rakuten, eu não lembro se eu fiz a prova, se eu ignorei, eu não sei o que aconteceu, mas depois ele mandou outra vaga pra trabalhar na Alemanha também. A Kobo, eu não lembro dessa... Na verdade, eu não lembro dessa entrevista, eu vi esse e-mail aqui agora, talvez eu tenha deixado passar batido. Eu não lembro, mas ele marcou essa entrevista pra sexta-feira, às 3 horas. Como? E aí depois ele me chamou pra uma outra entrevista, que era pra esse processo, pra empresa que eu tô hoje aqui, a Guido. Então, o legal desse meu processo é a gente ver várias coisas que são positivas e pra você tomar de lição. Primeira coisa, você vai falhar, não tem como. Então, a gente pode aprender que você vai falhar. É muito normal você falhar, ainda mais pra uma vaga que você não sabe o que você precisa. E o que você tem que tomar de lição, que foi o que eu fiz. Eu apliquei para as vagas para Amazon, para TopTal, não passei. O que eu fiz? Eu vi que eu não sabia estrutura de dados, comprei um livro de estrutura de dados, comecei a estudar, comecei a investir meu tempo no que realmente importa. Então, isso que eu falo, façam. Aplica para a vaga, pede feedback e investe seu tempo no que você precisa aprender. Se você não passou porque você não sabe lógica de programação, porque a estrutura de dados não está tão bem estruturado, você precisa investir mais tempo, investe seu tempo, vale a pena. Aplica para as vagas, o não você já tem. Aplica, aprende, investe e fica se retroalimentando, fica nesse ciclo que uma hora vai dar certo. Beleza, dito isso, marquei a entrevista com o meu futuro chefe, que hoje é meu chefe,
E essa foi uma entrevista um pouco diferente das outras que eu fiz, porque não teve prova técnica. Por quê? Porque para essa entrevista, como eu trabalhava no Walmart que usava Event Driven e era uma arquitetura parecida com o que eu trabalho hoje, eu usei o teste que eu apliquei pro Walmart para essa. Então o que eu fiz? Eu mandei meu GitHub pro meu chefe, ele mandou eu acho que ele mandou pros meus colegas de trabalho, para eles verem como que eu fiz. E a entrevista, na verdade, foram 2 horas de telefone, conversando com ele em inglês, sobre parte técnica. Então, eu fiquei falando o que a gente fazia, quais eram os desafios, como que o Walmart funcionava, por que a gente tinha que ter cuidado com bastante requisições, que o Walmart no Brasil tem a Black Friday, são milhares e milhões de requisições, como que a gente trabalhava com isso, como que a gente conseguia reenviar notificações, como que a gente preocupava com meios de pagamento, com proteção de dados, todos os desafios técnicos arquiteturais, como que a gente conversava com eventos, como que a gente tinha um microserviço que era só responsável pela máquina de estado do pedido, que ele conseguia fazer o trigger, né, ativar o gatilho de todos os workflows, que é a máquina de estado do pedido, por que a gente tinha um sistema que era para trabalhar com legado, que era o croupier, que ele pegava a mensagem de um lugar e convertia, adaptava e mandava para o outro, como que a gente tinha o search, que era para só expor para a leitura, então tinha que ser muito rápido, a gente usava o Hystrix para isso, que é um circuit break, enfim, foram 2 horas realmente conversando sobre parte técnica detalhada. Ele explicou quais que eram e quais que são os desafios dele com o site de apostas esportivas, por que tem que ter esse problema e trabalhar com mensagens para poder ter as odds para os clientes mais rápido, para o cara poder fazer a aposta no momento ali que sai o pênalti, e tem que ser muito rápido e não pode falhar, e se falhar o que acontece, se o sistema que traz as odds não está funcionando, como que eles resolvem isso. Então, tipo, a gente conversou que a gente se preocupava com o monitoramento da aplicação, não era só desenvolver, também a gente cuidava da aplicação depois do deploy, a gente usava o New Relic para poder ver os serviços, como que eles estavam respondendo, quanto tempo que demorava, quais alertas que a gente tinha programado, como que a gente fazia testes de estresse, porque a gente tinha Black Friday, a gente tinha um teste, eu não lembro o nome do teste, mas a gente ia de noite, ficava no Walmart lá, os caras pediam pizza, a gente fazia teste de estresse com 3 vezes mais cargas do que a Black Friday, para garantir que quando saísse o comercial do Walmart na TV, que é o horário de pico da novela, todo mundo entrando para comprar, você entrando para comprar, que a gente ia aguentar e ia conseguir te entregar o pedido. Então, todas essas experiências que eu tive por estar trabalhando num sistema que tem um desafio técnico grande, um desafio de negócios grande, foram muito importantes na hora dessa minha entrevista para vir para a Alemanha. Enfim, foram 2 horas bem extensas, técnicas, e depois disso a gente marcou uma outra entrevista, que aí foi mais tranquilo, foi mais para ver sobre o salário, quando que você tinha disponibilidade. Na época eu ainda ia ser padrinho de casamento de um amigão meu, um mentor também, o Jadson. E eu falei pra ele, cara, eu só posso ir pra Alemanha depois do casamento do Jadson. E eles compraram a passagem pra mim um dia depois do casamento do Jadson. Então você deve imaginar como que foi o meu avião pra Alemanha. Eu tava um pouco com sono, tava cansadinho. Então agora foi a hora que eu virei a página do Ciências Sem Fronteiras, que eu fazia minha mãe chorar no banho porque eu não passei, eu não consegui a bolsa pra estudar na Europa por faltar na faculdade pra jogar bola. E aí eu recebi esse e-mail com o contrato, oficializando a minha vinda para eu poder vir para a Alemanha. Depois teve toda uma saga para conseguir tirar o visto, que é papo para outro vídeo, que é ir no consulado, ver documentação, esquecer documentação, enfim. E aí, por eu não tenho cidadania europeia, e eu consegui vir para cá porque eu consegui um Blue Card. O Blue Card é um visto que eles dão para estrangeiros que são especialistas, que têm alguma capacidade técnica que eles não acham na Europa. Então eles importam, o Brasil exporta, eles importam os funcionários no meu caso. E para isso você tem que justificar também as suas qualidades, as suas capacidades técnicas com anos de experiência e faculdade. Então por isso faculdade é importante. Tem um vídeo que eu falo aqui qual faculdade fazer e por que faculdade é importante e se faculdade é importante. Então você que tem interesse especialmente em trabalhar na Europa, acho que vale a pena ver esse vídeo e dar uma olhada. Então eu já estava com o contrato, consegui aplicar para o visto, que foi aquela jornada, deu tudo certo, embaixada, vim para a Alemanha. E aí eu consegui vir para a Alemanha realizar um sonho para ver o Borussia na Champions, Muralha Amarela, hoje eu sou o vizinho do Haalandinho, estou realizado. Então essa foi a minha jornada desde a primeira mensagem até eu conseguir o meu contrato. Muito importante você ter o perfil em inglês, você ter um perfil que chame a atenção dos recrutadores, porque você vai ver que os recrutadores têm muitas vagas e eles precisam também te indicar, porque é bom para eles. Então, quando você consegue a primeira conversa, a primeira oportunidade, a porta se abre e você consegue outras oportunidades com isso. Então, perfil em inglês, eu tenho esse vídeo que eu falo sobre os perfis
sobre o meu perfil, como que tava o meu LinkedIn na época que eu consegui esse trabalho, então valeu a pena você ver para você ter uma ideia de como que tava e o que chamava atenção no meu perfil. 100 likes, lembrando, 100 likes. Eu faço esse vídeo mostrando o meu currículo e disponibilizando o template do meu currículo. E outra coisa que foi muito importante também na época para eu conseguir essa vaga que eu tô hoje, para conseguir sair de Santos, da Verde de Abreu, eu vim aqui pra Dortmund, foi se inscrever no canal. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve, mais da metade não é inscrita, e você vai me ajudar a te ajudar a conseguir realizar o seu sonho, realizar seus objetivos de vir trabalhar na Europa, de conseguir um trabalho como programador, uma pessoa programador. Então é isso, esse foi meu vídeo de hoje, compartilhando um pouquinho da minha experiência, da minha jornada, e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!